Porque boa parte dos sistemas de defesa hoje não funcionam mais. Tanque não serve mais para nada. Exatamente. E um tanque a guerra custa 50 hoje, milhões de dólares. O que é a guerra hoje? É Starlink, drone, entendeu? Então, o que o Trump fez? Antes mesmo de ganhar a eleição, fez uma aliança, deixa eu trazer para o meu lado as empresas que eu vou precisar do meu lado. O Elon Musk já veio do lado dele porque o outro lado bateu tanto no Elon Musk. O democrata, o governo Biden botou ele tanto na parede que ele entendeu o seguinte: se eu não for pro lado do Trump e ganhar o Biden de novo, eu morro. Vão acabar com a minha empresa, com meus negócios. Então ele pulou no barco do Trump antes. Os outros, o Trump botou pro lado dele. Como? E muitas empresas vieram pro lado do Trump nessa eleição, por quê? O globalismo manteve refém essas empresas. Como é que funciona isso aí? O globalismo é o dono do sistema bancário. O sistema bancário hoje tem um sistema de crédito que eles têm aqueles credit scores e tem aquelas notas que eles dão. Quanto mais woke o cara aplica no marketing dele ou na política interna, quanto mais selinhos ele ganha lá de ESG, mais baixo é o custo de financiamento. Então, como que foi a forma que o sistema financeiro global meio que dominou essas empresas, né? Essas empresas que estavam... Você vê a quantidade de empresas hoje largando o wokeismo. Mas elas estavam no wokeismo não é porque elas queriam. Não é porque o cara tomou decisão sozinho. O cara tem pesquisa de mercado. Ele sabe que o americano não vai comprar mais por causa do wokeismo. E mesmo assim, por que ele aceitou? Mas todas as empresas? Muitas empresas. Teve alguma empresa, por exemplo... Johnson, sabe essas grandes empresas que toda semana sai o nome de uma empresa que abandonou o wokeismo. A Budweiser uma vez fez uma propaganda que foi muito péssima. Foi pessimamente aceita. Sim, a Budweiser. Você lembra? A Harley Davidson. Por que isso acontece? Porque essas empresas hoje, o sistema financeiro americano é muito dependente do serviço bancário, crédito. E quando o cara entra numa linha dessa, ele tá lá com a administração de caixa de tesouraria e ele faz emissão, a emissão, na hora que ele emite, o cara fala o seguinte: você vai emitir, se você assumir aqui tal política woke, não sei o quê, o teu custo baixa. Mas se você não tiver esse selo aqui, né? Se você não tiver a igualdade de gênero, se não tiver lá pauta trans e tudo mais. Além também de você ter uma burocracia, de você ter que entrar numas instituições paralelas, tipo associação disso, associação daquilo, que você tem que pôr um monte de dinheiro, aí você patrocina um monte de ONG de esquerda, aí você precisa fazer uma Rouanet da vida, então você também tem que acabar bancando os... Então, assim, dessa forma, o globalismo mantém essas grandes empresas de refém. Né? Por isso que elas todas têm... Muitas delas estavam na pauta woke. O Trump chegou para elas e falou assim: eu vou te libertar disso. Como eles são inimigos do Trump, né? Foram os caras que tiraram ele ou que apoiaram o Biden, estavam no governo Biden até o fim, e estão juntos com o Deep State americano faz anos. Então ele falou: eu não preciso do complexo militar industrial. Eu vou me aliar com as Big Techs, vou trazê-las para o meu lado. O Musk já está comigo, trouxe o Zuckerberg, porque o Zuckerberg também era refém delas. Ele vivia sendo pressionado pelo governo do Biden. Se você não fizer isso, nós vamos te quebrar, nós vamos te quebrar. E agora, o Trump falou para ele: você vem pro meu lado, senão você quebra. Você vai quebrar, você vai ver o que eu vou fazer se você não vier pro meu lado. Meio que deu uma ameaçada nele, e ele veio. As outras empresas que estão abandonando o wokeismo, porque o Trump ofereceu: olha, você não precisa ficar do lado de lá. Fica do lado de cá, pode abandonar esse monte de coisa aí. Né? Então, a grande briga futura vai ser do governo Trump com o sistema financeiro mundial. Eu venho falando isso várias vezes. Sim. Ele tem todas as cartas na manga, menos uma. O Trump gosta de dizer, como ele disse pro Zelensky: you don't have the cards. Hoje ele falou de novo, velho. You don't have the cards. Pois eu vou dizer, nessa briga com o sistema financeiro global, ele doesn't have the cards. Porque ele não manda no Fed. Ele vai ter que brigar com o Fed para baixar juro. Ele não manda no Fed, e nem o Fed manda no juro. Ele tem hoje, esse ano, a maior necessidade. Então ele fez direitinho com as empresas. Trouxe todo mundo do lado dele. Agora é ele e as empresas contra o sistema financeiro global. Ele jogou o problema da Europa para a Europa. Vocês financiam a guerra, então a Europa vai ter que financiar. Agora, isso não apaga o fato de que ele, Estados Unidos, tem que financiar 9 trilhões de dívida vencendo esse ano, mais 1,5 trilhão de déficit. 2 trilhões, mas vamos assumir que o Elon Musk que o Elon Musk consegue cortar 500 bilhões do déficit. Então ele vai para 1,5 trilhão. Então são 10 trilhões e meio que ele tem que levantar de dinheiro novo, 9 para financiar o que está vencendo,
ele tem que pagar se ele não refinanciar, e mais 1,5 trilhão de nova dívida, porque é um novo déficit, né? Gasto a mais. E as empresas americanas, todas elas têm necessidade de financiamento também. Então, este jogo, ele não tem todas as cartas. Eles pegaram dinheiro em 2020 com juro barato, então essa rolagem vai sair mais cara das empresas. E de propósito, porque os globalistas impuseram ao mundo aquela pandemia, depois, justamente para que os governos tivessem que intervir, foi para os governos terem que intervir. Ali, se não fosse a intervenção, se não fosse a facilidade com que os governos puderam fazer dívida e jogar dinheiro na praça, a gente já estaria numa depressão. Mas, por conta do poder que eles têm sobre o sistema financeiro, eles colocaram os bancos centrais para emitir moeda primária, depois eles colocaram os bancos para emprestar para os governos, não para o setor privado, que não aceitava nada naquela época. O setor privado lá, os consumidores estavam recebendo dinheiro de auxílio de governo, estavam Ninguém queria pegar dinheiro emprestado. As pessoas no primeiro 2020 estavam com tanto medo, que não tinha emprego, que estava em casa, que não podia sair, que não sabia como ia ser o futuro. Todo mundo guardou dinheiro. A taxa de poupança nos Estados Unidos foi o ano que ela subiu. Ela era 0, ela ficou positiva em 2020. Só baixou depois que o americano ficou confiante de gastar de novo. Então, neste ano 2020 e 2021, os bancos centrais injetaram trilhões de moeda base. Só o Fed injetou 3 trilhões em 2020, mais 2 em 2021. 5 trilhões de dinheiro novo. E esse dinheiro foi, basicamente, emprestado em títulos públicos, em déficit governamental. Nos Estados Unidos, depois ele virou crédito no sistema privado, mas no começo ficou só no público. E à medida que esse dinheiro foi entrando na economia, ele era reemprestado de novo para governo. O governo pegou esse dinheiro, o governo americano fez cheque para as pessoas, auxílio, auxílio, auxílio. No começo ele ficou empossado, não andava. O Fed teve que fazer mais QE, mais injeção de liquidez, porque o primeiro dinheiro que ele colocou ficou empossado, ficou na mão das pessoas. Ninguém gastava. Por conta disso, ele fez mais. E esse dinheiro continuou sendo colocado em título de governo, permitiu que os Estados Unidos fizessem um déficit assim fora do normal. Foram 4 anos de déficit acima de 10 trilhões. Foi 12 trilhões de déficit de 2020 a 2024. O M2 nos últimos 5, 6 anos aumentou, né? Dobrou quase, uma coisa absurda. O M2 dobrou, que é os depósitos a prazo curto. Sim. Agora, os créditos em si dobrou mais que isso, muito mais que isso. Então, todo mundo hoje, o nível de endividamento do mundo hoje, subiu mais o endividamento público em 4 anos do que levou 200 para subir nos primeiros 200 anos. Os Estados Unidos levou 200 anos para contrair o primeiro 12 trilhões de dólares de dívida. Desde a fundação dele, e depois de 200 anos de fundado, os Estados Unidos devia 12 trilhões. Aí, de 2020 até 2024, a dívida americana subiu 13 trilhões. Ou seja, ele endividou em 4 anos, 5 anos, mais do que nos primeiros 200 anos da vida dele. Pesado, né? É muito rápido, essa taxa é insustentável. Sim. Então, assim, por mais que a gente tenha rally na bolsa aí, um pouco mais, pode ter mais 6 meses, 1 ano, para mim, o máximo que a gente pode ter é isso. Sim. E muito dificuldade, porque o juro está muito alto e já está difícil refinanciar toda essa dívida. Então, o Trump tem muitas cartas na mão, esta carta ele não tem. E para mim, este é o perigo, é a única arma que os globalistas têm, que ela é infalível. É o juro que opera contra a própria nação do Trump. Você pode basicamente jogar a nação de joelho no chão.